Salve, querido instante tranquilo! Nesse vídeo eu quero tentar explicar um pouco melhor qual é a importância que a gente tem que ter com as fontes, com as comprovações dentro das nossas pesquisas. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas qual é a importância disso dentro da nossa pesquisa, da nossa família, dentro dessa pesquisa genealógica? Obviamente a gente vê dentro de outros círculos de pessoas, por exemplo, numa academia, numa universidade, a gente vê essa importância nítida, né? Então, você está fazendo um TCC, você está fazendo uma dissertação, uma tese, enfim, você precisa comprovar aquilo que você está dizendo através das fontes. Então, eu estou citando determinado autor, esse trecho aqui do meu texto eu tirei de fulano de tal que falou tal coisa, isso aqui eu retirei de uma entrevista que eu fiz. E isso é comum nesse ambiente, mas eu percebo que no ambiente histórico familiar isso se perde um tanto. E por que se perde? Afinal de contas, você também está fazendo uma pesquisa. Qual é a diferença entre uma tese de doutorado, que você busca diversas fontes, vai a campo fazer pesquisa, faz uma etnografia se for preciso, para uma pesquisa familiar em que você entrevista as pessoas, que você vai a campo, você vai aos locais, conversar com as pessoas, registrar fotos, ver locais onde os seus antepassados moravam, você vai através de referências para conhecer melhor aonde eles moravam, conhecer um pouco da história do local. Qual a diferença? A nossa pesquisa histórica familiar é, de certa forma, uma tese, uma dissertação. Qual a diferença? A diferença é que a gente não tem um orientador que está guiando, que já passou por tudo isso, que já fez isso, já auxiliou diversas pessoas nessa pesquisa. A gente não tem esse orientador, a gente faz na raça, simplesmente. Então a gente vai a campo, muitas vezes sem saber o que fazer. A campo, quando eu digo, é ir na casa dos familiares, ir entrevistar pessoas relacionadas à nossa família. Então a gente vai nesse lugar, mas às vezes a gente não sabe nem direito o que perguntar para essas pessoas, né? Então esse processo tem que ser bem elaborado. E aí recorre isso porque eu já vi pessoas falando que não, genealogia não tem nada a ver com ciência, a gente não vai ficar estigmatizando isso, vamos fazer uma genealogia mais simples. Poxa, peraí, tudo isso que a gente está fazendo é pesquisa, e a pesquisa tem que ser bem feita, senão você vai ter problemas mais pra frente. A genealogia é uma ciência, é uma forma de fazer ciência. Então não pense só ciência como um cara que está lá no laboratório mexendo em química lá, não. Não. Pesquisa, a forma de trabalhar a história é ciência também. Mas isso a gente pode elaborar melhor para outros vídeos falar sobre isso, porque é um tema bem importante. Mas voltando ao nosso assunto, então, qual a importância das fontes, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, um livro que eu tenho aqui. Não vou botar o nome do livro, obviamente, né? Mas, enfim, olhando o livro, é um livro de história familiar de uma família que foi escrito, bem escrito, por sinal, né? Eu gosto da forma como esse livro foi escrito, os detalhes que abordou, mas o livro chega no final, tem um índice, e não tem um problema desse livro, é justamente isso. Ele escreveu isso aqui, todas essas informações desse livro. Vamos ver aqui a quantidade de páginas que tem esse livro. 207 páginas. É mais que uma dissertação, tranquilo. Mas da onde ele tirou essas informações? Da cabeça dele? Tudo. Ele escreveu todas essas informações, todos esses nomes, todas falando aqui sobre a família, falando sobre o galinheiro que existia, o forno da casa, as mudanças. Tudo isso ele tirou da cabeça dele. Ele viveu tudo isso para ele poder falar assim: eu tenho isso tudo da minha memória, eu vivi tudo isso e eu posso escrever tudo isso porque são as minhas experiências. Não, porque ele fala no começo que não. Mas então de onde ele tirou todas as informações? Não sei. Simplesmente não sei, porque ele não diz de onde ele tirou.
A diferença é, a gente não está escrevendo um livro de ficção científica, onde a gente está criando coisas, criando personagens, criando um cenário. Não, a gente não está fazendo isso. A gente está pegando pessoas reais num contexto real. E esse contexto real existe em algum lugar. Qual é esse contexto real? Eu estou falando aqui, vou pegar um exemplo, eu estou falando de Joinville. Mas qual é a história de Joinville? O que os meus antepassados têm a ver com essa história de Joinville? Como se deu essa história de Joinville? Eu não vivi isso, foi em 1851, eu não vivi isso. Então eu tenho que pegar escritos de como foi naquela época. Opa, se eu estou pegando escritos de como foi naquela época, eu tenho que citar esses escritos. Faz sentido? Um outro livro aqui, esse aqui eu posso mostrar porque é muito bom, afinal de contas. Imigração Ucraniana. Esse aqui é um livro que veio de uma tese de doutorado de um professor de antropologia aqui da Federal do Paraná. E o livro é inteiramente citado, como é uma tese mesmo, né? Então o tempo todo aqui ele está citando, ó, por exemplo, todas as fotos que ele tirou, que constam aqui no livro, as fotos são mostradas da onde que ele tirou. Ele tirou essa foto? Não, ele pegou essa foto de um lugar. Que lugar que ele tirou essa foto? Da onde que ele veio essa foto? Se ele pegou uma foto de 1870, não foi ele que tirou, obviamente. Então, mas da onde veio essa foto? Todos os escritos aqui, então ele pega uma citação de um outro autor que está falando sobre aquela região, ou alguma entrevista que foi feita com algum imigrante daquela época. Não foi ele que entrevistou aquele imigrante, foi outra pessoa. Quem foi? Aonde que está essa entrevista? Ela está escrita em algum lugar. Aonde está escrito? Para que eu possa consultar aquele local, se me interessar também. Um outro aqui bem interessante aqui também, a construção de uma história sobre a imigração aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba, sobre os imigrantes. Como que foi todo o processo? Olha a grossura do livro, ele é finíssimo. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele tem 119 páginas, bem tranquilo de ler. São 5 dessas páginas são de referências bibliográficas, ou seja, da onde que foi tirada determinada informação. E um outro ponto muito legal, se aparecer aqui, ó, deixa eu tirar da luz, entrevistas. Então todas as pessoas que comentam que viveram aquela época, que foram entrevistadas, estão aqui também. Que não foram as pessoas que escreveram o livro que entrevistaram essas pessoas. Mas está escrito da onde eu tirei determinada informação. Então se eu gostei de alguma informação ali interessante ali dentro, que consta naquele livro, e eu quero me aprofundar mais, eu posso consultar para saber aonde eu posso fazer isso. E outra também aqui, da Itália ao Paraná, 100 anos depois, um livro de genealogia, entupido de referências. E é assim que tem que ser. Então, quando você estiver fazendo a sua pesquisa, é extremamente importante que você registre da onde você está tirando as informações, não é da tua cabeça. A não ser que seja uma experiência sua, que você viveu, que você viu acontecer, ou você tirou determinada foto, aí sim, aí tudo bem, aí é algo seu que você está colocando na sua escrita, no seu depoimento, enfim. Se não, você tem que dizer de onde você tirou essa informação. Estou escrevendo um livro, por exemplo, de genealogia e coloquei uma foto ali antiga. De onde eu tirei essa foto? Não fui eu que tirei a foto. Então, isso é importante. Determinado autor falou sobre isso, citou determinado aspecto, que eu acho que é importante colocar para contextualizar a minha pesquisa. A minha pesquisa não pode ser genealogia. Não deveria ser, né? Simplesmente. Eu vou colocar o nome da pessoa, uma data, um casamento. Eu sempre falo isso e repito porque é importante. Não posso colocar simplesmente isso numa pesquisa, né? Nomes, datas e locais. Isso não representa quem são aquelas pessoas, né? Isso está está catalogando a pessoa simplesmente, né? Então, você pode fazer um livro de genealogia assim? Pode. E mesmo assim você vai ter que colocar de referência de onde você pegou essa informação, né? Eu peguei de uma certidão tal. Peguei lá no cemitério que eu vi no túmulo de algum lugar. Você tirou, você não criou aquela data da cabeça, né? Você fez algum tipo de pesquisa. Da onde você tirou essa informação? Mas é uma referência simples, mas aquela determinada pessoa, o que deveria ser, né? Determinada pessoa nasceu na cidade de Joinville. Vamos citar Joinville novamente. Joinville é uma cidade que fica no estado de Santa Catarina, que foi fundada no ano de 1851 pelos imigrantes, e discorre sobre isso.
Só que de onde você tirou essas informações? Essas informações vieram do livro Fundação de Joinville, por exemplo, que foi escrita no ano tal. Ah, beleza! Ótimo, agora eu posso ter referência sobre aquela foto, sobre esse texto que você está falando. Ficou claro? Eu espero que sim. É isso que vai dar consistência, que vai dar um suporte, uma base importante para a tua pesquisa. Então, não esqueça, quando você pegar uma informação com fulano de tal, você está conversando com uma tia, e a tia contou uma história que ela, do avô dela, no caso do bisavô, você escreve lá, escreve a história, bota entre parênteses, fulana de tal, bota lá a data que foi essa entrevista, simples. Pelo menos é uma forma de registro teu, para que você saiba depois como recorrer depois. Putz, eu peguei aquela história, meu Deus do céu, da onde que eu tenho essa história? Não lembro, eu sei que eu descobri isso, mas não sei da onde. Será que você descobriu? É algo da tua memória? E aí você mesmo fica em dúvida, entende? Não é legal isso. Registre da onde você consegue as suas informações, as suas fotos. Eu peguei eu consegui uma foto de um trisavô meu com um primo, fulano de tal. Bota lá, escreve, digitaliza a foto e coloca no arquivo, coloca foto fulano de tal, bota entre parênteses, eu consegui essa foto de fulano de tal, na data tal, no ano tal que seja. Porque depois você vai olhar assim, essa foto aqui eu consegui com fulano de tal. Putz, eu preciso digitalizar ela em melhor qualidade. Já aconteceu isso comigo. Eu preciso digitalizar essa foto melhor, porque ela ficou muito ruim, a digitalização que eu fiz anteriormente. Putz, da onde que eu peguei essa foto mesmo? Como que eu cheguei nessa foto? Fulano de tal tem essa foto. Beleza, eu vou lá. Entende como simplifica a pesquisa? Você não precisa ficar duplicando tudo que você já fez. Então faça esse processo. Se você ainda não faz, faça. Se você já faz, ótimo, fantástico. Beleza? Espero que tenha sido muito claro. E depois a gente volta fazendo um outro vídeo melhor sobre genealogia e ciência. Isso é importantíssimo, especialmente para os negacionistas de plantão. Grande abraço.